Fala galera, e aí, tudo bom? Hoje eu tô num lugar muito especial pra mim. Um local que eu passei dos meus 8 anos até os 18, né, antes de ir pro Espírito Santo. Aqui eu estou em Ponte Nova, num bairro onde que eu cresci, que é o bairro Sumaré. E aí eu quero mostrar algumas coisas pra vocês e contar um pouquinho, né, de como foi a minha infância, a minha adolescência. Aqui, ó, eu tô num estacionamento de uma faculdade, né? E nesse local aqui, pensa num moleque que aprontava, subia essa mata aqui, andava, ó, sumia aí pra dentro aqui, pendurava nos barrancos. E aqui, ó, também antes era só mato, né? E a gente descia os barrancos tudinho, deixava o povo louco. Aqui tem uma faculdade, na verdade ainda tem, né? Na época era uma faculdade de contabilidade. E eu com 10, 12 anos eu descia esse morro. Pensa num moleque louco que descia esse morro de skate, né? Descia até aqui embaixo aqui, ó, e deixava esses vizinhos para morrer, né? O pessoal aqui parece que é o mesmo pessoal de quando eu morava. E o povo falava Angélica do céu, o nome da minha mãe, né? Esse menino vai morrer. Inclusive eu tenho até uma cicatriz aqui no braço, ó. Tá vendo? De descer aqui, tomou um capote. A gente descia esse morro todinho, né? E vinha até aqui assim, ó. Aqui também tem uma casa que a gente brincava bastante. Tinha até um dálmata aqui. A gente gostava, né, de ficar... era apaixonada com as coisas que tinha aqui nessa casa. E um pessoal assim que foi muito importante na nossa infância, né? Então a gente curtia aqui tudo. E aqui, ó, só para vocês entenderem, tem o prédio, né, onde eu cresci. Vou mostrar para vocês aqui. Esse Cristo, ele tem uma história. Eu e meus irmãos com 8 anos de idade, no primeiro dia que a gente mudou para esse prédio, estava chovendo pra caramba, esse barro todo que vocês estão vendo aqui, ó. Pensa num barro que a gente pegava e jogava, fazia aquelas bolinhas de barro e tampava nesse Cristo. A vizinha, que era inclusive a síndica que morava nesse apartamento aqui de baixo, mas faltava morrer com a gente. E aí a gente já colocou terror bem quando a gente já chegou aqui nesse lugar, né? E aqui esse apartamento no segundo andar, desse lado, ele inclusive é do meu pai, né? Meu pai hoje ele aluga aí e tem até hoje. E esse apartamento é uma história até muito legal, porque quando eu tinha meus 14 anos, né, eu perdi um irmão com leucemia. E esse meu irmão, meu pai ficou aí uns 6 meses para mais em tratamento com ele em Belo Horizonte. E ele quase perdeu esse apartamento pro banco, né, pro leilão. Foi só Deus mesmo que não deixou ele perder. Depois ele conseguiu pagar e quitar ele. E aqui, ó, né, vamos sair um pouquinho dessa história triste. Aqui para trás, pensa num moleque que pendurava nesses barrancos, assim, deixava de fato meus vizinhos de cabeça em pé. Aqui em cima, ó, vocês vão poder ver esse barranco que vocês estão vendo aqui, ó. Pensa num barranco que a gente quebrava aqueles bambus lá em cima, jogava ele, né? Então o bambu, o que acontece? Quando você quebra ele, normalmente ele não é igual um tronco de árvore, né? Que ele se solta. Ele vira praticamente uma corda. Então a gente pegava esse barranco aqui e ficava dando uma de Tarzan. Então via os filmes, depois a gente pulava de um barranco pro outro, igual Tarzan. Aí os vizinhos que ficavam nessa janela aqui assim, ó. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, ó. Não, pensa no pessoal que ligava lá em casa: Angélica, esses meninos vão cair desses barrancos tudo. Cara, foi incrível. Pensa numa molecada que de fato assim curtiu a infância mesmo. Curtiu assim, eu não conheço quem curtiu a infância igual eu e meus irmãos, sabe? E foi muito legal porque a gente, né, pôde aproveitar tudo. Não precisou de ser aqueles adolescentes, como se diz,
frustrados, né? Tudo que a gente pôde aproveitar sem dinheiro. Então não tinha videogame, não tinha essa parada, não tinha nada. Aqui, ó, só pra vocês verem que massa, dava muito passarinho. E tinha um vizinho aqui, ó, que eu não sei se ele mora aqui ainda, que ele tinha viveiro, ele tinha canário. Eu aprendi a gostar de passarinho com ele. Então eu colocava a alçapão aqui nesse local. Esse pé de pitanga tá aqui até hoje, descia muito passarinho aqui. E cara, pensa numa pessoa que pegou passarinho, que assim, fez tudo que podia na infância. E você sabe um negócio, além de poder compartilhar um pedacinho dessa história com vocês, o que eu quero contar que faz muita diferença? Eu sempre fui aquele moleque, aquela criança que eu nunca acreditava no que as pessoas falavam comigo. Até porque eu passei por muita situação de bullying, né? Era um moleque assim que eu me sentia diferente, sabe? Eu não me sentia fazendo parte daquela galera que tipo assim, nós vamos ser pobre o resto da vida, nós não vamos ter nada, nós vamos ter só uma vida simples, que é que nossos pais têm. Eu sempre me senti assim, diferente, sabe? Eu sempre me senti assim como uma pessoa que, pô, cara, um dia ainda eu vou poder fazer diferença na vida de muitas pessoas, sabe? Tá até passando uma senhora ali atrás ali que tá olhando. Que essa mulher que eu mais perturbei nesse lugar. Ai, Alzira, depois ela vê esse vídeo aí, um beijo pra você, Alzira. Pensa na mulher que vai, aquela ali eu perturbei, hein? Aquela ali, não, ela brigava com a gente xingava a gente xingava ela também, chamava de bruxa. Às vezes tem um pátio verde aqui, que ela odiava que a gente ficasse lá, né, eu e meus irmãos. E cara, a gente jogava bola, que era um pátio bem massa. Eu vou passar ali pra mostrar pra vocês. E essa mulher infernizava a gente. Não, que não pode. Aí ela ia em casa fofocar pra minha mãe. Aí a gente passava lá e falava, Alzira, essa bruxa. Nossa, era uma briga, fi. Era uma briga que, era massa demais. Então aqui, ó, deixa eu mostrar mais um pouco pra vocês. Eu tô entrando numa ruazinha. Olha pra você ver, velho. Você imagina um lugar desse pra criança. Pensa no moleque que subia esses bambuzal tudinho. Aqui o pátio, olha. Aqui era a nossa quadra de futebol, era aqui, ó. Tacava a bola nessas janelas, tudo. Botava o terror. E aqui também, ó, a gente jogava muita bola aqui em cima. Sabe o que é o mais massa, cara? Não tinha um barranco desse, não tinha um lugar desse que a gente não subia, que a gente não pendurava. Um matagal desse aqui que a gente não entrava. Aí, lá naquele começo do vídeo, eu tava mostrando pra vocês, né? A gente entrava aqui e vazava lá. Olha pra você ver os barrancos onde que a gente pendurava. Olha que doideira. Cara, eu fico olhando hoje aqui, eu fico olhando assim, velho. Criança não tinha maldade, não tinha medo de nada. Não tinha um lugar desse aqui que a gente não se pendurava, sabe? Então assim, voltando à história, né, que eu tava compartilhando com vocês, o que é o mais interessante, tá? Disso tudo, é que eu me sentia diferente. E quando eu cresci, eu entendi de fato que eu era diferente. E tem uma história que ela resume muito as coisas, sabe? Então assim, ó, o que acontece? A molecada, por mais que ela falava assim, pô, você não vai ser nada na vida, né? Aquelas brincadeiras de criança, você vai ser lixeiro, você vai ser, entendeu? Nossa, era um trem assim que, coisa de criança, não é por maldade. Mas tem muitas pessoas que crescem e acreditam, sabia? Tem muitos pais que, por eles não terem conseguido realizar o sonho deles, eles começam a fazer os filhos desacreditar de fato no sonho deles. Então assim, virar mais um pouquinho aqui para vocês acompanharem e eu contar a história. Eu sempre me senti diferente, sabe? Eu sempre me senti, você imagina assim, para vocês entenderem, a história da águia e da galinha. A águia, né, botou o ovo ali num ninho de galinha
E aí essa águia nasceu e cresceu ali no meio das galinhas. E ela era uma galinha muito estranha. Muito estranha. E todas as galinhas zoavam ela. Falavam assim, nossa, você é uma galinha muito feia, você é uma galinha muito esquisita, né? Nós somos, né, totalmente diferentes. E aquela galinha, ela não se sentia parte daquilo, sabe? Ela falou, nossa, realmente, eu não sei porque que eu sou tão diferente, sabe? Eu não sei porque eu não consigo fazer parte né, dessas pessoas. E aquilo me intrigava, sabe? Eu ficava assim, pô, velho, parece que eu tô num lugar diferente. E quando eu via uma águia, né? Quando aquele filhote de águia, que achava que era uma galinha estranha, ele via que ele não fazia parte, que ele era muito estranho. Um dia ele viu uma águia passando e ele falou assim, nossa, dentro de mim queimou alguma coisa, parece que eu sou parte daquilo ali. E as galinhas, quando ele compartilhou aquilo, falaram assim, para, você é só uma galinha estranha, você acha que você é uma águia? Para, você sonha demais. E eu cresci ouvindo isso, me sentindo parte daquele mundo das águias, mas sem de fato acreditar. E aí cresci, né, aos 18 anos saí aqui do meio do pessoal e fui trabalhar fora, né? E uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi eu começar a trabalhar com 16 anos, sabe, de carteira assinada, né? Porque aos 12 eu já trabalhava vendendo meia nessa região aqui. Meu pai sempre gostou de comprar as coisas e dar pra gente vender. Então aos 12 anos a gente andava aqui, vendia pra essa galera toda, sabe? E o pessoal era engraçado, porque molecada nenhuma trabalhava. Os pais dele tinham condição de dar roupa, de dar mesada, e meu pai nunca teve condição de dar nada pra gente, né? Então assim, o que começou a acontecer? A gente era umas galinhas estranhas, né? E que não tinha condição de nada, de presente, videogame, nada, sabe? E meu pai, né, ensinou a gente a começar a pescar desde os 12 anos. Começamos. Aos 16 eu tive minha primeira carteira assinada. Deixa eu virar aqui. Calma aí. Aos 16 eu tive minha primeira carteira assinada. Saí lá do prédio, desci aqui. E meu primeiro emprego foi numa empresa chamada Plastinov. Eu vou dirigir aqui até lá, só para vocês entenderem um pouquinho, e vou continuar a história. E assim, eu comecei a entender que eu não fazia parte daquele meio, né? Sem saber de nada, eu só tinha o espírito de águia. E aí aos 18 anos, eu já tinha praticamente 2 anos já de carteira assinada, fui para o Espírito Santo, e depois de 3 anos eu fui para Maringá, Paraná, né? Então assim, a minha história, né, no mundo do empreendedorismo começou aos 18 anos, quando eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, mas eu amava vender, amava empreender. E aí, depois de um certo tempo, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a desenvolver negócio. Aos 19 anos eu tive minha primeira empresa. Deixa eu voltar para cá. E essa primeira empresa eu comecei a vender Serasa Experian. Era um sistema onde eu vendia consulta, né, para as pessoas consultar ali o crédito antes de estar vendendo algum tipo de serviço no crédito. E aí o que começou a acontecer, pessoal? Eu comecei
a sair da carteira assinada e empreender de fato, sabe? Na época até comecei essa empresa porque eu queria ir para Maringá, Paraná, onde que a Tamires, minha esposa, morava. A gente namorava e tal. E aí eu sabia que lá no Espírito Santo eu não conseguiria, de fato, ganhando R$700 por mês, casar com ela. Aí eu tive a ideia de poder ir para o Paraná. Aqui, ó, só mostrando para vocês. Então eu subia tudo isso daqui, ó. Nossa, 6 e pouco da manhã para poder ir para a empresa. Vou continuar um pouquinho da história e dirigindo aqui para vocês verem o caminho. Então assim, o que aconteceu? Aos 19 anos eu comecei a empreender, né? Eu ganhava R$700 como carteira assinada. Aí, galera, eu ganhava R$700, né, por mês, trabalhando igual um maluco. E eu comecei essa empresa. Em 3 semanas eu fiz R$3.090, eu lembro até hoje. E um dia eu fiz R$470 de comissão. Pensa num cara que ficou louco. Eu falei assim, como que eu fiz praticamente 5 vezes o meu salário em um mês? Ou seja, adiantei 5 meses da minha vida. Pensava assim. Aí, galera, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Empreender, aprendi a vender com 12 anos. Aos 19 já tive minha primeira empresa. E eu não ligava nem um pouco o que as pessoas achavam de mim. Então muitas pessoas falavam assim, nossa, você vai ser vendedor igual seu pai. E foi uma das melhores faculdades que eu fiz na minha vida, aprender a vender. E eu só converti isso para o digital e isso mudou a minha história. Mas assim, para vocês entenderem, eu quebrei 2 vezes. E aos 26 anos eu cheguei até um cara, apresentei toda a minha ideia, tudo que eu já tinha passado, tudo que eu tinha na mão. E esse cara falou assim comigo, cara, você é uma águia, velho. Você só não sabe. E aí você lembra da história da galinha que eu contei lá atrás? Falou, não, cara, mas eu sou uma galinha, eu cresci no meio delas. Como assim? Eu não acreditava, eu não conseguia acreditar, porque eu cresci numa mentalidade de galinha. Eu não conseguia acreditar que eu era uma águia. E quando essa águia, né, mais velha, ela me ensinou a abrir minhas asas, tá, e me ensinou a voar, falou, não, cara, você precisou de passar tudo isso, mas você nunca perdeu o espírito de águia. Eu falei, então era isso que eu sentia quando meu coração batia mais forte, quando eu via uma águia voando. Eu sabia que eu fazia parte daquilo de uma forma ou de outra. Então assim, esse cara acreditou na minha ideia, que eu já tinha quebrado 2 vezes. Eu apresentei tudo pra ele e falei, brother, nós vamos construir isso junto. Resumo da história, ele me emprestou R$10.000 para poder montar um escritório. E eu transformei esses R$10.000 em 4.290.000. E isso mudou a minha história totalmente. E hoje eu tento motivar as pessoas a acreditar nelas. Não importa onde você cresceu, se você cresceu num bairro pobre, né? Se você cresceu com pessoas que não tinham perspectiva de vida nem nada. Esse espírito está dentro de você, entendeu? É importante você começar e saber que você é uma águia. E a águia voa, brother. Às vezes sua asa nunca abriu, você nunca acreditou nisso, mas você sabe que esse espírito está aí dentro. E isso faz muita diferença, sabe? Aqui, ó, foi a primeira empresa que eu tive minha carteira assinada, chama Plast Nova, de uns amigos aqui da igreja, pessoal que me viu crescer, me ajudaram demais, pessoal que eu amo demais, tenho muito contato até hoje. Sempre que eu venho em Ponte Nova eu encontro com eles, tiveram muita paciência e muita sabedoria para poder, como se diz, me ensinar a ser homem, sabe? A empresa vai até aqui em cima, aqui, ó. Meu pai também teve muita sabedoria em me colocar aqui para ralar aos 16 anos. Eu lembro até hoje do dia que eu descarreguei um caminhão 7 vezes. 7 vezes.
Eu cheguei em casa e dormi, só acordei no outro dia. Foi tenso, mas aquilo ali me ensinou a virar homem, me ensinou a, como se diz, a valorizar, entendeu? E é engraçado que eu lembro até hoje, né? Eu falo com um grande amigo meu, que hoje está inclusive lá no Paraná comigo, que o meu primeiro salário eu comprei um tênis da Adidas, que nunca meu pai ia ter condição de me dar naquela época, e uma jaqueta de couro que eu tenho até hoje, entendeu? Então assim, galera, esse é um pouquinho, né, da minha história. Deixa eu mostrar pra vocês mais um negócio massa aqui. Olha que doido. Esse lugar aqui, ó, tem uma montanha aqui, ó. Esse lugar, você vai andar ali mais ou menos, acho que uns 3 km no meio daquele mato que eu mostrei pra vocês, e vocês vão sair ali em cima. Pensa num cara que era um moleque, que era explorador, que andava ali tudo. Eu sempre fui um moleque hiperativo pra caramba, né? E corajoso. Então assim, ai, deixava o povo louco. E é isso, galera. Espero que essa minha história tenha motivado vocês, né? Principalmente a saber que esse espírito de águia que está aí dentro precisa ser desperto, precisa ser libertado, porque hoje o trabalho de vocês, né, o que vocês vão poder proporcionar para outras pessoas pode fazer uma grande diferença, né, mudar muito a história das pessoas. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e até mais.